Sustentabilidade, ecologia, consciência ambiental, esses são temas cada vez mais presentes nos debates, nas conversas do cotidiano, em eventos, no noticiário. Mas olha, qual é de fato o grau de envolvimento da sociedade com esses assuntos? O que permanece na teoria e que já deveria ser prática? Como e quais são as respostas que as empresas têm oferecido para fazer frente aos desafios urgentes ligados às questões ambientais, às questões sociais e de governança? Nós hoje vamos conversar com a estrategista em sustentabilidade, doutora em desenvolvimento e meio ambiente, Magda Maia. Olá, bem-vinda. Oi, Maísa, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria falar sobre esse tema. Pois é, e é um tema que você fala há bastante tempo, né? E eu tô vendo aqui relógio girando 2023, né? No momento em que acontece uma COP, a COP 28, os países aí, líderes mundiais discutindo as mudanças climáticas. E a gente ainda tem que perguntar o que é ESG. O que é e por que tem se falado tanto sobre esse assunto? Dá a impressão que é uma temática nova, né? Mas a gente sabe que os ambientalistas estão aí, acho que da década de 60, 70 especialmente, nessa batalha, chamando atenção para todos esses desafios que a nossa sociedade de consumo e produção vem criando, né? E ESG é uma temática que está muito em voga no momento. Eu não gosto de usar o termo de dizer que está em moda, porque eu também não acho que seja algo passageiro, acho que é uma temática relevante, acho que é um momento bem importante, mas é relacionado às empresas. Então, para a gente entender, né, a gente tem a sustentabilidade, que diz respeito a todos nós, a cada pessoa, governos, as pessoas em si, pessoas comuns, as escolas, as empresas também. Porém, as empresas precisavam definir qual era o seu papel, quais eram os seus limites, o que elas realmente precisavam fazer. E foi nesse cenário que foi criado o ESG, né, ou ASG em português, que são as diretrizes, as métricas, as ferramentas para que as empresas possam se tornar mais sustentáveis. Pois é, e é impossível a gente não pensar na importância justamente do assunto, né? Mas aí, como é que isso está sendo de fato colocado em prática hoje? O grande desafio da sustentabilidade é sempre essa questão de colocar em prática, porque até um tempo atrás a gente tinha dificuldade de passar a mensagem, as pessoas pareciam que não entendiam. Me parece que agora as pessoas já têm uma boa noção do que seja sustentabilidade, educação ambiental, pelo menos estão se mostrando mais interessadas. Mas quando chega no ponto de o que eu posso fazer na prática, pessoalmente, como a minha empresa pode fazer algo na prática, ainda resta muita dúvida realmente. E aí, isso é um processo. Se a gente entender que a sustentabilidade é um processo que a gente vai incorporando no dia a dia, todo dia faço alguma coisa diferente, faço um olhar diferente, o que é que eu posso reduzir no meu consumo, o que é que eu posso substituir que é de plástico por outro material, como que eu posso resolver questões de resíduos da minha casa, como eu posso economizar água. Parecem coisas simples, mas você imagina 7 bilhões de pessoas no planeta Terra fazendo pequenas coisas simples. Isso causa um efeito muito grande. Então, a primeira coisa é as pessoas pararem de achar que o seu papel é pequeno. Cada pessoa é muito relevante. A estratégia em sustentabilidade, voltada especificamente para as questões das organizações, pensa justamente nisso, né? Eu fico imaginando que faz-se um diagnóstico para justamente ver o que já acontece, o que já é feito, para ampliar essas práticas e torná-las realmente processos. A partir disso, vir a ser um negócio sustentável, não é? Mas por onde se começa numa estratégia em sustentabilidade? No campo empresarial, é muito importante que as empresas façam duas coisas essenciais. O primeiro é um autodiagnóstico para conhecer como elas estão em relação à sustentabilidade. Então, por exemplo, como estão suas emissões de gases de efeito estufa dentro dos seus processos de produção? Você pega os ODS, ali que são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a partir dali a empresa pode fazer um raio-x de si mesma. Como a minha empresa está com relação à igualdade de gênero? Como que a minha empresa está com relação à utilização de energia limpa? Então, a partir desse diagnóstico,
para poder conhecer, tudo é autoconhecimento, viu, Maísa? Tanto em nível pessoal, quanto a empresa também tem que se autoconhecer. E, a partir daí, traçar suas metas e estabelecer programas que vão desde programa de educação dos funcionários, dos colaboradores, até coisas mais profundas e que requerem maiores investimentos. O importante é começar. Uhum. Quando eu penso nisso também, eu fico achando que empresas pequenas, me parece, têm mais facilidade de adesão, não a processos como esses. É a sensação que eu tenho. A gente fala, você mesma falou há pouco, né? Se cada um faz um pouco, isso vira algo grande, né? Mas aí tem os grandes de verdade que poderiam fazer mais e não sei se estão fazendo. Então, essa visão que eu tenho de que a empresa pequena tem mais facilidade nisso, é uma romantização minha em relação a isso? O que está acontecendo de fato? Faz muito sentido, porque quando a gente pensa em organizações, tem uma coisa chamada potencial poluidor degradador. Quanto maior for o potencial de uma empresa em gerar algum tipo de poluição, seja por resíduos sólidos, seja por emissões de gases de efeito estufa, maiores são suas responsabilidades. Então, ela vai, sim, ter que trabalhar em nível de investimento. Uma empresa menor, ela já não vai precisar, por exemplo, talvez investir tanto em processos, em mudança tecnológica, em coisas mais, né, que requerem um gasto maior, mas talvez precise focar na educação, talvez precise focar na questão da reputação social, né, que é algo tão bem visto aí globalmente, né? Como é que está a reputação social da sua empresa? Tá? É uma empresa que as pessoas têm orgulho de acessar, as pessoas têm orgulho de trabalhar na sua empresa, então são coisas que as empresas menores deverão focar, né, no fator social e na questão ambiental, muito relacionada a essa questão das emissões de gases de efeito estufa e seus resíduos sólidos e a pegada hídrica também, que é muito importante, que é o gasto dessa água, né, que é utilizada ali no dia a dia. Agora, só um detalhe. Às vezes a empresa é pequena, mas ela tem um alto potencial poluidor degradador. Por exemplo, um consultório odontológico, ele produz alguns materiais que são bem perigosos para o meio ambiente. Então, alguns detalhes a gente precisa ver com critério. Se a gente pensar bem, né, cada um tem, assim, algo que pode, sim, ser maléfico ali, se não for, no caso do descarte, se não for descartado corretamente, enfim. Então, cada um tem, sim, um papel e um potencial benéfico ou maléfico, né? A depender das ações que faz ou que deixa de fazer. Exatamente. E assim, existe uma legislação ambiental bem forte, bem organizada e que já atende, que consegue dizer quais são as responsabilidades por tipologia. Então, é fundamental que as empresas façam o básico, o dever de casa, que é se regularizar, ter seu licenciamento, ter as suas devidas autorizações de operação, seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Esse é o básico, assim, é o arroz com feijão. A partir daí, quando ela quer se tornar sustentável, aí ela entra na lógica do benefício. Como que eu, enquanto empresa, posso trazer benefícios para a coletividade, seja na natureza, seja na sociedade. Então, a sustentabilidade é como se a gente estivesse entrando no próximo nível, no outro patamar. Uhum. Eu comecei falando justamente desse grande encontro ali, né, que está acontecendo no momento em que a gente grava, né, em Dubai, né, esse encontro aí dos líderes mundiais, já é a 28ª reunião das Nações Unidas para discutir as questões climáticas, né, e aí os governos, né, governantes estão lá em tese, preparando assim o que pode vir a ser uma mudança, né? Toda vez a gente ouve falar nisso. Ser otimista, Magda, em relação a isso, porque a gente está falando, claro, das questões empresariais, de como as empresas se portam, mas tem as questões também, né, você falou da legislação agora, a legislação parte de governos, a fiscalização, né, checar tudo isso. Você está otimista? Olha, eu tenho que ser honesta. Eu não estou tão otimista por conta do que a gente está vivenciando, que é a chamada ebulição global, porque a gente já vem há muitas décadas mesmo, não são anos, são décadas discutindo, criando agendas, criando momentos e reuniões anuais, mas a gente não está conseguindo melhorar a nossa situação. Nosso risco cresce a cada dia, né?
Para você ter ideia, em 2022 a gente esperava conseguir conter o aquecimento global a 1,5 graus. Mas agora em 2023 a gente já sabe que não é possível. E a gente está tentando conter a 2,5 graus. E está muito rápido, acelerando todo esse processo das emergências climáticas. E a verdade, Maísa, é que a gente não sabe o que fazer. E eu falo isso assim, a comunidade científica, governos, empresas, o que está todo mundo fazendo é tentando fazer alguma coisa. Mas dizer que a gente sabe efetivamente é muito difícil, porque a gente entrou num nível de incerteza climática muito forte. Então, se a gente sabia que chovia aqui na quadra chuvosa X, isso não vai mudar. Se a gente enfrentava secas de 5 anos, a tendência é que essas secas sejam mais prolongadas. Então, realmente, dentro de um cenário desse de muita incerteza, fica difícil a gente ser muito otimista. Aí, o caminho é procurar alternativas para que a gente possa se adaptar e nos tornar resilientes. A gente tem que procurar agora resiliência, porque os fatos vão acontecer como estão acontecendo, infelizmente. Você disse não se sabe exatamente o que fazer, né? Mas quem está lá negociando, né? Liderando as negociações da COP, é justamente quem está à frente de petrolíferas, né? Então, como é que é isso? Vai continuar nesse combustível fóssil, assim, a chance de não dar certo é muito grande, né? Enfim, expandindo aí essa capacidade de produção. É como diz aquela história, mas na prática a teoria é outra, né? Infelizmente. Exatamente. Voltando aqui, a gente falou justamente, né, do ASG, e é disso mesmo que a gente está falando. Eu queria falar do G, né, porque você falou, mas eu acho que você pode se deter um pouco mais nas questões de governança. O que está acontecendo de fato, o que está sendo feito, e se temos pontos positivos em relação a isso. O ponto da governança ele é muito importante para a gente compreender, porque o que acontece, se a gente puder fazer uma distinção aqui, as empresas já vinham trabalhando a questão da responsabilidade socioambiental. Então, o ESG ele traz justamente o fator governança, porque as ações eram feitas de maneira mais intuitiva, sem a gente conseguir dizer exatamente quais eram os benefícios dessas ações que as empresas faziam. Então, quando o ESG ele propõe incorporar a governança, é para que a gente possa ter uma ideia estratégica, mesmo a palavra é essa, governabilidade mesmo das pautas sociais e ambientais, para elas deixarem de ser uma pauta extra, uma pauta quase um patinho feio, vamos dizer, das organizações, que não entravam ali na sua estrutura de compliance, né? Então, a gestão das empresas, elas buscavam a questão financeira, a gestão de pessoas, mas quando a pauta socioambiental entrava, ficava sem ser considerado uma pauta estratégica. Então, quando você coloca a governança, então, automaticamente significa que a pauta social e ambiental vão ser vistas como muito importantes e integradas a todas as outras áreas da empresa, e especialmente a financeira. Então, é o momento de dizer assim, é sim benéfico, inclusive para o negócio, que uma empresa invista, tá, no campo social e no meio ambiente. Ô, Magda, você tocou também na questão do consumidor, né, que está atento e como essas marcas, né, geram valor justamente estando em consonância com isso, né? Então, eu gostaria da tua análise sobre o consumidor mesmo, sobre essa consciência, esse consumo mais consciente. A gente percebe que vem ocorrendo uma evolução nesse sentido, sim. Muitas pessoas já começam a optar por produtos, por empresas que têm alguma pegada de sustentabilidade, mas isso pode melhorar bastante, porque falta para a gente alternativas. Então, vamos dizer assim, começou, mas nós ainda não conseguimos ter uma cultura de sustentabilidade forte o suficiente para fazer as pessoas entenderem que pagar um pouco a mais por um produto ecológico é muito importante nesse momento, até que esse produto se torne competitivo com os demais, porque você está também dando sua contribuição para a sustentabilidade. Então, a gente tem que ter um processo aí, né, de educação, né, sensibilização das pessoas, um pós-trabalho também, junta comercial, as indústrias, todo mundo tem que entrar nessa lógica, oferecer produtos sustentáveis, oferecer processos mais sustentáveis para que as pessoas possam também acessar.
A gente vai chegar num estágio em que a gente vai ter, por exemplo, subsídios, você acredita nisso? Subsídios para determinados produtos, porque eles têm essas características, apostas de governos, né, em produtos assim, né, seja ali nas suas compras governamentais e tudo mais? A gente já tem algumas coisas nesse sentido, como, por exemplo, o ICMS ecológico, a gente tem selo verde para produtos que usam materiais reciclados, mas é muito pouco ainda. Pode sim ter muito mais incentivos governamentais, sem dúvidas, porque é preciso entender que é urgente, né? Que essas empresas também precisam, porque não dá para mudar o modelo de negócio de uma hora para outra, né? Então, tem um processo aí, tem um processo de transição para uma economia de baixo carbono, e os governos precisam conseguir colaborar com as empresas, porque é pelo bem da coletividade, né? Agora a gente tem que pensar pela coletividade agora mais do que nunca. Então, esse é um caminho importante. Sobre mudar modelos de negócio, eu acredito que isso acontece muito, por exemplo, quando determinados produtos passam a ser proibidos. Então, se você não pode mais produzir determinado produto porque está proibido, você está aqui, os que entraram assim, né? Às vezes eu acho que é um alvo, né? Mira num alvo, gera assim um buzz político, inclusive. Vamos proibir canudinhos de plástico. Ok, canudinhos de plásticos têm mais é que ser banidos, mas então se o meu modelo de negócio não me permite mais fazer canudinho de plástico, vou fazer outra coisa, né? Mas eu não concordo muito com esse tipo de lógica, Maísa, de proibições específicas. Então, é justamente que eu digo, eu como leiga fico achando assim, que elegem um alvo para dizer, olha, nós estamos realmente preocupados com o meio ambiente, vamos proibir canudinhos de plástico e tudo mais, né? Olha, eu vou até te contar um caso pessoal, né? Que eu fui numa lanchonete e fui pegar um suco e veio com um canudinho de papel, mas o copo era descartável de plástico, tá? Então, assim, é a prova de que a gente não pode trabalhar dessa maneira pontual, é preciso algo muito maior. Então, por exemplo, se eu quero resolver o problema do plástico, não é somente proibir sacola ou canudinho. Eu preciso ter investimento em pesquisa e desenvolvimento, em ciência, para que a gente produza um bioplástico, um plástico que esteja biodegradável pela natureza, porque o problema do plástico, a gente não vai conseguir viver na nossa sociedade sem plástico, ele se tornou um item fundamental, mas que esse plástico seja de um material biodegradável, né? Porque o plástico é feito do petróleo, e por ser feito do petróleo, ele tem muita dificuldade, a natureza não consegue degradar esse material. Então, eu acho que é mais profunda a coisa. Eu outro dia conversei com estudantes, com a professora, na verdade, que orientou o trabalho de estudantes de uma escola em Carnaubal, a escola Cosme Rodrigues de Souza, Carnaubal, no interior do Ceará, que foi uma das finalistas, aliás, foi vencedora do Prêmio Escolas Sustentáveis. Eles produzem bioplásticos a partir da jaca, que é uma fruta nossa, né? Agora, eles precisam que o projeto está lá, está feito, funciona, que isso de fato vire produto, né? Exato. Precisa ou de um investimento privado, né, ou de algum incentivo mesmo para poder conseguir produzir isso, comercializar. É exatamente aquilo que eu estava falando. A gente precisa pensar em competitividade para esses materiais, para esses produtos, para poder chegar até o consumidor. E eles fazem canudo também a partir de um capim que tem lá em Carnaubal. Sensacional, gente. Estudantes, assim, quer dizer, pesquisa tem, vontade de fazer tem, quem faça tem, né? Enfim. Falta educação ecológica também, investimento em educação ecológica, Magda? E aí você usou o termo mais apropriado possível, porque é legal até esclarecer que tem uma diferença entre a educação ambiental e a educação ecológica, né? A educação ambiental, ela vai lá no nível comportamental. Então, não joga esse resíduo aqui, não usa esse material aqui, ele é mais comportamental. A educação ecológica, ela precisa ser pensada no âmbito da educação como um todo. Então, a temática da ecologia, ou seja, a nossa capacidade de viver harmonicamente no nosso planeta, precisa entrar nas escolas como um todo, de maneira sistemática, passando por todas as séries, desde os pequenininhos até a faculdade. Então, a educação ecológica ela precisa ser feita para crianças, para jovens e para adultos. Por quê? Porque imagine uma criança tendo somente a educação ambiental na escola. Quando ela chega em casa e se depara com os pais que não tiveram nenhum tipo de educação ecológica, esses pais vão
tirar uma parte desse aprendizado através do mau exemplo, né? Porque não teve acesso àquele conhecimento. Então, é muito importante que a gente procure caminhos, mecanismos para poder também promover a educação ecológica para adultos, e é urgente. E mesmo essa educação ambiental, ela me parece que não está chegando, né, a todo mundo. Muitas vezes é feita ainda de uma maneira muito incipiente, mas ainda é feita de maneira muito rudimentar, rústica, artesanal, no sentido, né, a gente precisa de um aprofundamento mesmo dessa educação. Uhum, sem dúvida. Senão a gente não teria, né, as cenas lamentáveis que a gente tem de resíduos na rua, né? Enfim, para a gente finalizar, Magda, eu perguntei antes se você está otimista, né? E agora quero saber quais são as tendências que você aponta para 2024, o que a gente vai ver mesmo nessas discussões, o que avança, o que é positivo e que vem aí para o ano que está chegando. A gente tem aí um relatório do Fórum Econômico Mundial indicando que, por exemplo, a profissão de especialistas em sustentabilidade vai ser cada vez mais requerida. E isso demonstra uma tendência, né? A tendência de que a gente precisa profissionalizar a pauta ecológica, que as empresas precisam investir nesses profissionais, as escolas precisam investir nessas formações para os professores. Isso é um ponto que fica muito evidente. Com relação ao que está acontecendo com a gente do ponto de vista ambiental, a tendência não é positiva, Maísa. A tendência é a gente realmente enfrentar cada vez mais desafios, então a gente precisa se preparar. É preciso que haja um grande processo de educação da população. As cidades precisam ter os seus planos de emergência de emergências climáticas mesmo. Então, é muito importante que a educação ganhe muita força a partir de agora, a educação mesmo, em geral, conhecimento sobre o território das cidades. E espero verdadeiramente que se torne uma tendência o investimento em pesquisa e desenvolvimento de soluções ecológicas, né, para que a gente possa ir nesse caminho de ter cada vez mais opções. Eu disse que era para fechar, mas me ocorreu te perguntar mais uma coisa. Dá para ser negacionista do clima em 2023, às portas de 2024? O negacionismo, ele pode ser científico e ele pode ser um negacionismo de não fazer nada. Então, no sentido de não fazer nada, a gente tem um negacionismo gigantesco ainda acontecendo. O que diminuiu um pouco foi o negacionismo científico, porque as mudanças climáticas são incontestáveis, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Não era para ser, mas eu realmente, por isso que eu migrei profissionalmente para a área de educação, pela necessidade crítica, né, da gente promover educação ecológica para toda a sociedade, né? Inclusive ressaltar que cada local, cada programa como esse, cada podcast, em que a gente tem a oportunidade de falar, de levar essas informações para mais pessoas, é muito importante nesse processo de educação ecológica para adultos, porque são os adultos que estão consumindo esse tipo de produto, nesse momento, esse tipo de informação. Então, aproveitar até para fazer esse agradecimento, porque realmente essa informação precisa chegar. Perfeito. Então, vamos reforçar. Educação ecológica é urgente. Urgentíssimo. Muito obrigada, Magda Maia, por essa conversa, por esse papo aqui com a gente. E como já está mesmo ali pertinho do final do ano, desejo boas festas e um ano novo cheio de boas ações de prática, né? Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Contem sempre comigo e, assim, que a gente tenha, né, um ótimo final de ano e que as notícias se tornem melhores. Mesmo que a tendência não esteja nesse sentido, mas a gente continua batalhando, tentando ficar otimista e fazendo o que a gente pode, né? Todo mundo fazer um pouquinho, dar um negócio bem grandão. É isso. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje. Aproveito para dizer que agora o Papo Saúde agora é quinzenal. E aí você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Você está no Spotify? Aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode também dizer o que você achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que é para você receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Cuidar de você, esse é o plano.
Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!